Entrevista da Semana. Temos o prazer de estar recebendo nos nossos estúdios hoje o Dr. Roberto Monteiro, que é delegado de polícia da classe especial, ou seja, é o topo mais alto da polícia numa carreira de delegado de polícia, que tem experiência nacional, experiência internacional. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Hoje existem muitos crimes e nós vamos falar de vários temas hoje extremamente polêmicos. Mas quando se fala de crimes na micro e pequena empresa, especialmente crimes eletrônicos, qual a sua visão e o que o senhor diria? É muito comum, Cury, nós temos hoje em dia o crime praticado contra o pequeno e o microempresário por meios eletrônicos. Aqueles mais antigos, como o estelionato por cheque, duplicata fraudulenta e outros que já as pessoas conhecem, são mais antigos, mas temos agora os por meios eletrônicos, que são os crimes praticados justamente pela internet. Todo empresário tem a internet como uma porta do seu negócio para o mundo. E, infelizmente, pessoas criminosos, pessoas de má índole, usam essa porta para o mundo da forma contrária, para entrar na empresa e aplicar vários tipos de golpe, de estelionatos contra o empresário. Isso realmente tem ocorrido em muitas empresas. Agora, além desse crime que vem ocorrendo, como que o empresário se defende disso? Qual a sua sugestão para ele evitar com que isso ocorra? Principalmente, Cury, é importante que o empresário tome algumas medidas. Primeiro é ter um bom técnico de informática que crie barreiras para que pessoas de má índole não invadam o sistema dele de informática. Isso é primordial. Também evitar que funcionários acessem Wi-Fi ou acessem também sites perigosos. Hoje é muito comum, a gente vê em pequenos comércios, indústrias, a internet livre para os funcionários. E esses funcionários acabam acessando páginas que não são seguras. E isso traz vírus, alguns vírus que nós chamamos de vírus espiões para dentro dos computadores da empresa. E isso acaba abrindo a possibilidade de hackers, de pessoas que trabalham só nisso, para quebrar senhas, para praticar crimes pela internet, entrem no sistema de informática da empresa e busquem tudo, senhas, contas de banco, e ali se abre o mundo para o criminoso quando ele invade, através de um acesso criminoso, fraudulento, ele invade o sistema de informática da empresa. Nós temos visto esses crimes ocorrerem, infelizmente, diuturnamente, e temos visto também tentativas das empresas de se protegerem, não só na área de informática, mas também com câmeras, com vídeos. Isto funciona? Isto protege? Qual a sua visão desse cenário? É fundamental. A minha opinião é que esse trabalho todo da empresa de se proteger, principalmente com circuito fechado de televisão, alarmes, isso ajuda. É a prevenção. Porque, na verdade, a polícia está aí para apurar a autoria dos crimes, para ir atrás do criminoso, mas a prevenção também é muito importante. Existe hoje, que nós falamos muito, da vitimologia, que é justamente o estudo do comportamento da vítima. E a vítima, muitas vezes, facilita a ação dos marginais. Então, o micro e o pequeno empresário, ele pode sim evitar a prática de um crime, ou pelo menos fazer com que o marginal fique mais cuidadoso e não pratique o crime, porque o bandido gosta de facilidade, viu, Cury? O bandido não gosta de dificuldade, não. Quando ele vê uma câmera instalada, quando ele percebe que aquela empresa está cercada de alguns itens de segurança, ele desiste e vai para aquela que não tem. Então é fundamental que o empresário pense também nessa parte preventiva. Qual a sua opinião, qual a sua visão sobre a criminalidade? Ela tem aumentado, ela tem diminuído? Como é que ela está realmente hoje? Nós temos em alguns estados, como São Paulo, nós temos os índices baixando. Inclusive, nós alcançamos aqui em São Paulo uma margem histórica de queda dos homicídios. Isso é verdade, é fato.
Em outros estados também temos alguns estados com bons números e outros com números péssimos. Mas o que nós percebemos hoje em dia, Cury, é que a sensação de insegurança está maior às vezes que a própria insegurança. Até porque fatos relevantes, crimes violentos, são levados em qualquer momento, no mesmo instante, para a mídia. Então nós temos as câmeras de segurança, que nós acabamos de falar, elas fornecem imagens para as emissoras de televisão. Essas emissoras, às vezes no período da tarde, colocam inúmeras repetições dessas imagens e criam uma sensação de segurança muito grande. Eu queria voltar a essa sensação de insegurança, né? Hoje a sociedade como um todo se sente preocupada com a segurança. Movimentos em restaurantes têm caído à noite, em teatros, em cinemas, a própria mobilidade das pessoas, talvez não só em relação à insegurança, mas muito mais talvez a sensação de insegurança. Isto é um fato real ou isto é uma ilusão que existe uma sensação de insegurança generalizada? Existe, né? Eu creio que nós todos sentimos, nós aqui, quem está assistindo em casa. Claro. É lógico, hoje nós temos aqui no Brasil uma sensação de segurança muito grande e há uma insegurança, porque o marginal está cada vez mais ousado. O marginal está praticando crime à luz do dia e sem medo de punição. Eu acho que o grande problema é que nós não temos no Brasil, como nós temos em alguns outros países do mundo, especialmente dos Estados Unidos e países do primeiro mundo, a sensação de punição. Não é? O bandido sabe que se praticar o crime será punido. Aqui penso que há hoje uma sensação de impunidade por parte do marginal. Então, que não é verdade, né? Não é verdade, não é verdade. A polícia jamais prendeu tanto como prende hoje. As nossas cadeias no Brasil inteiro estão superlotadas, então se prende muito, mas há uma sensação então, de impunidade. E nós percebemos que os pequenos crimes é que levam à sensação de impunidade dos grandes crimes. Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, voltando ao exemplo, a teoria da janela quebrada. Quando se proíbe o pequeno crime, a pichação, a janela quebrada, pequenos crimes, se leva a sensação de punição para os grandes crimes. Então existe punição, a polícia trabalha muito, a justiça, o Ministério Público, mas a sensação de impunidade dos marginais é grande. E hoje eles estão extremamente ousados e atacando à luz do dia, a qualquer momento e em qualquer situação. É verdade. Pelo menos é a sensação que se tem. Né? Talvez tenha diminuído a criminalidade, é verdade que nunca se prendeu tanto, mas a sensação é de que o crime anda solto. Mas felizmente a polícia está agindo, o Ministério Público, o Judiciário, etc., para punir aqueles que são pegos dentro, infringindo a lei. Tanto é que tem tanta gente na cadeia. Não é? É verdade. Agora, o senhor defende a flexibilização da legislação do desarmamento. O que o senhor defende especificamente? É verdade. Eu penso que o cidadão, a cidadã que nos está assistindo, tem o direito de se defender. Porque, infelizmente, né, o Estado, eu digo polícia, não é onipresente, não está presente em todos os momentos da vida do cidadão. É verdade. E a lei do desarmamento, a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, ela restringiu demais o direito da pessoa se defender com uma arma de fogo. Então, para se comprar uma arma de fogo, são inúmeras exigências legais que eu acho correta, tem que existir, mas demasiadamente restrito para se comprar uma arma. É muito difícil. E para se portar nem se fala. Em todo o Brasil, se nós olharmos o número de portes de armas expedidos, a cada ano que passa diminui. Então, aí me perguntam muitas vezes, Cury, mas para que arma de fogo? É para quando você vai ao carnaval, quando você vai ao baile? Não, não é. É para a pessoa que realmente necessita se proteger. Quais seriam esses casos? Um exemplo, a pessoa que mora na zona rural. Eu sei que a audiência aqui do SIMP, do programa, é vasta. Nacional. Então, muita gente é nacional e muita gente que mora na zona rural. Sempre
As pessoas tiveram uma arma longa num sítio, numa fazenda, numa chácara, para se proteger. A pessoa que transporta valores, que tem profissão de transportar valores, que não é, logicamente, uma empresa de segurança, mas transporta os valores. Então, quando se justifica a necessidade do porte de arma, a autoridade tem que conceder. E aqui o que nós percebemos é que é um poder discricionário, a autoridade concede ou não, e geralmente não concede, e não se especifica, não se fala o porquê da não concessão. Então eu defendo a flexibilização para que seja um controle sério, severo, mas que seja também permitido ao cidadão de bem, cidadão honrado, que faça curso, que faça também curso de preparo, exame médico, psicológico, ele também tem esse direito de se defender. E isso auxilia as forças policiais. Eu penso assim, isso que eu defendo. Existe um outro projeto também que o senhor vem defendendo, que é a maioridade penal. Por que e em que casos o senhor defende essa punição ao adolescente, esse marginal, se é que é o caso? Eu defendo que a maioridade penal, ela seja diminuída nos casos de crimes hediondos, latrocínio, homicídio qualificado, estupro. Esses casos graves, extorsão mediante sequestro, esses casos graves praticados por adolescentes, um adolescente com 17 anos e 10 meses, é adolescente. Então ele mata e vai ficar no máximo 3 anos internado na Fundação, que aqui em São Paulo, nós estamos falando para todo o Brasil, mas na Fundação Casa. E só, a punição é essa. Então é muito comum as quadrilhas, Cury, usarem adolescentes para praticarem esses crimes graves. E quando não é ele que pratica, quando a polícia prende a quadrilha, é apontado o menor como autor do homicídio qualificado, por exemplo. Então, é reduzir 16 anos, por exemplo, para crimes hediondos, ou aumentar o período de internação também. Mas o que precisa ser feito é alguma coisa, que não pode, como está, não pode ficar. Sem dúvida. Precisa se defender as pessoas de bem e não aqueles que infringem a legislação. Existe também uma legislação que está tramitando no Congresso Nacional referente ao tema. É isso mesmo? Sim, nós temos alguns, já no Congresso Nacional, alguns temas que são, esse especialmente, alguns projetos para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para baixar a maioridade, mas não há consenso. Não há consenso, aí entram os grupos de direitos humanos, a gente entende. Eu creio que a discussão é salutar, inclusive nós tivemos vários projetos já nesse sentido. Agora, alguma coisa precisa ser feito, não pode ficar como está. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite do Joseph Cury, do SIMP, por estar aqui. O tempo é pequeno, mas eu creio que eu consegui levar aos telespectadores um pouco do que eu penso e um pouco do que eu acho necessário para aumentar, melhorar a segurança pública, que nós, eu, você e quem está nos assistindo, sente essa insegurança. Então precisamos fazer alguma coisa, precisamos trabalhar nesse sentido. Agora, eu tenho certeza que tem muita gente que tem uma série de perguntas, uma série de dúvidas e que gostaria de acessá-lo. Como é que ele pode fazer isso? Eu tenho um site que é www.delegadorobertomonteiro.com.br, o Facebook, Delegado Roberto Monteiro, e também pode mandar um e-mail, contato@delegado-roberto-monteiro.com.br. Estou à disposição. Doutor Roberto Monteiro, nós queremos agradecer muito a sua participação, a desejar pleno êxito nessas batalhas para a defesa da sociedade, para as pessoas de bem, e que a sua carreira continue brilhante, como ela está sendo até o presente momento, defendendo a sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!